Oi, pessoal. Então, a segunda parábola de Mateus capítulo 25 é sobre as parábolas dos talentos. Então, um homem, ele se ausentou do país e deixou os talentos para os homens, mas não deixou a quantidade igual para todos os homens, mas deixou a quantidade conforme a sua capacidade. Para um, deixou 5 talentos. Para outro, deixou 2 talentos. E para um outro homem, deixou 1 talento. Mas o homem que pegou 5 talentos, ele saiu na hora para negociar esses 5 talentos e lhe sobrou 5 talentos. A pessoa que recebeu 5 talentos, o que é principal nela? Porque esse corpo não era dele, como ele era servo, o corpo dele era do dono dele. Então, o talento também não era o talento dele, era o talento do dono. Então, o corpo dele não é dele, é do dono. O talento não era dele, também era do dono dele. E o coração dele, se ele não trabalhasse com o seu coração, mas com o coração do dono, embora ele pegasse os 5 talentos e estivesse negociando ele, então ele faria o trabalho como se o dono estivesse fazendo, igualzinho ao dono. E o dono deixou os 5 talentos e foi viajar para uma terra distante. O servo que recebeu os 5 talentos, ele sabia exatamente o coração do seu dono. Ele não falou 2 palavras, foi, negociou 5 talentos e ainda sobrou 5 talentos para ele. Então, tem 3 tipos de pessoas que ele deixou o talento. O que recebeu 5 talentos, ele igualzinho o coração do dono. O dono está querendo que eu negocie esses 5 talentos. Então, até ele voltar, eu tenho que deixar esses 5 talentos de lucro para ele. Mas o que recebeu 2 talentos... Então, se a gente vê a quantidade, não dá nem metade do que recebeu 5 talentos. Então, ele recebeu 2 talentos e ele não sabia o que o dono queria, deixando 2 talentos para ele. Mas o que ele se lembrou? O homem que recebeu 5 talentos, ele conhece muito bem o coração do dono. Então, deixa eu ver como ele está fazendo. Ele foi visitar a casa dele. Ele não estava lá. Onde ele foi? Ele foi lá para a feira para negociar. E ele foi, negociou, começou a comprar mercadorias. E ele perguntou, o que você está fazendo agora? Como assim, o que eu estou fazendo agora? Eu estou negociando. É lógico que eu tenho que fazer isso. Por que o dono deixou 5 talentos para mim? O dono, ele jamais faz uma coisa em vão. Você acha que ele deu 5 talentos para eu ficar parado? Não, eu tenho que negociar. Desculpa, mas eu não tenho mais tempo para conversar. Vem da próxima vez que eu estou ocupado negociando. Pessoal, vem aqui, aqui é mais barato, venham comprar aqui. E ele estava negociando esforçadamente. E o que recebeu 2 talentos, ele pensou, nossa, aquele que recebeu 5 talentos, realmente ele conhece o coração do dono. Eu não conheço muito bem o coração do dono. Mas esse que recebeu 5 talentos, ele sempre recebe o coração do dono, o amor do dono. Eu também quero receber dinheiro, quero receber o coração do dono. Então, o que recebeu 2 talentos não conheceu o coração do dono. Mas vendo o coração do que recebeu 5 talentos, ele recebeu esse coração e também recebendo o coração do dono, ele começou a negociar.
Eu também sou servo do dono. Eu não sou como o homem que recebeu 5 talentos, mas ele recebeu do dono. Então, o que recebeu 2 talentos pensou, é só negociar. E ele começou esforçadamente a negociar. E Deus concedeu graça e ele também teve lucro de 2 talentos. Então, depois que ele veio como servo daquela casa, foi a primeira vez que ele experimentou isso. Olha, eu negociei e ainda me sobrou 2 talentos. Nosso dono vai ficar muito feliz. Então, esse homem que recebeu 2 talentos, ele estava feliz e estava esperando o dono voltar. Mas e o que recebeu um talento? O que ele fez? Ele é servo. Mas o importante é que ele nem examinou o coração do dono. Isso se tornou problema. Se ele é servo, ele tem que examinar, verificar o coração do dono. Tem um casal jovem que eu conheço, eles brigaram. E o marido ficou bravo e bateu na mulher. E essa mulher, apanhando do marido, ela ficou muito chateada. E a esposa perguntou, querido, por que você está me batendo? Me fala pelo menos o motivo. E o marido falou, você tem que apanhar sem motivo nenhum. E simplesmente bateu nela. E ela ficou muito, muito triste. Se você me batesse por algum motivo, eu não ia ficar triste assim. Mas você me bater sem motivo nenhum, isso me deixa muito chateada. E essa mulher sozinha ficou preocupada. E se preocupando, ela acabou indo para um hospício. E assim, a mãe dessa mulher trouxe ela para mim. Eu falei, é verdade que seu marido te bateu? Você realmente não sabe o motivo de ter apanhado? Não, não sei. Sério que você não sabe? Não, não sei. E eu falei, como você não sabe o motivo do teu marido ter te batido? Você sabe por que aconteceu isso? Qualquer coisa que você briga com o seu marido, você ganha dele. E porque você sempre ganha do teu marido, você faz o que você quer. Porque quando vocês discutem, você vence. Então, seu marido sempre perdeu para você. Então, ele fica muito bravo que ele não consegue aguentar. Mas se você realmente respeitar seu marido, você tem que saber, por isso meu marido ficou bravo, ele ficou chateado. Mas porque você sempre ganha do seu marido pelas palavras, você desprezou ele. Você desprezando ele, qualquer coisa que você fala, né, você consegue, pelas suas palavras, vencer ele. Então, você nem liga se ele está angustiado ou triste por isso. Mas se você tivesse valorizado o seu marido, meu marido vai ficar chateado. Ele vai ficar bravo. Ele vai ficar irado. Com certeza você vai perceber isso. E porque você vai saber disso, você jamais vai poder agir de qualquer maneira com o seu marido. Mas porque você despreza o seu marido, você age dessa forma. E aguentando, ele não conseguiu. Com certeza, é um erro o marido ter batido nela. Mas tem uma coisa que você tem que saber. O que é? Você sempre vencendo ao seu marido, você acaba desprezando ele. Isso é uma coisa ruim. Por que o marido bate na mulher? Porque ele ficou muito bravo. Mas quando você pensa, me fala o motivo de você ter me batido, vamos saber o motivo. E ele falou, não tem motivo nenhum. Eu também compreendo. Então, se eu falar, eu vou acabar perdendo, porque pelas palavras
ele sempre acaba perdendo para você. E ele queria ganhar de alguma forma da esposa. Por isso que ele te bateu. E naquele momento, aquela jovem senhora percebeu, realmente eu desprezei meu marido. E na hora, o problema mental dela foi curado. O homem que recebeu um talento aqui, embora ele fosse servo do dono, o coração dele nunca combinou com o do dono. Eu tô bravo. Para ele deu 5 talentos, para ele deu 2 talentos e para mim deu só 1 talento. Então ele pensava que conhecia bem o dono. E só porque eu tô aqui quieto, parado, ele tá me desprezando. Por que que deu 5 talentos para um e deu só 1 talento para mim? Eu não sei o motivo. O que eu faço? Eu tenho que esconder em algum lugar. Onde que eu vou esconder? Não tenho onde esconder. É melhor esconder na terra. E quando o dono voltar, eu desenterro. Ele também era servo, mas ele não queria saber o coração do dono. Então, na parábola das virgens ou dos talentos, as nécias, elas não conheciam a si mesmas direito. O que recebeu um talento não conhecia o coração do dono. Ele era servo, mas ele não tinha interesse em conhecer o coração do dono. É só guardar, esconder. Para que saber o coração do dono? Aquele que recebeu 5 talentos está exagerando. O nosso dono não gosta de que exagere, gosta que devolva o que é dele. Uma pessoa como eu sou uma pessoa assim, é só continuar vivendo desse jeito. Então, a pessoa que recebeu 5 talentos e a pessoa que recebeu 1 talento, a pessoa que recebeu 2 talentos, cada um tinha um pensamento diferente. O dono sabia exatamente como era o homem que recebeu 5 talentos. Como era o homem que recebeu 1 talento. O dono sabia exatamente. Ele sabia exatamente como era o homem que recebeu 2 talentos também. Porque a pessoa que recebeu 1 talento se achava. Ele nem examinou o coração do que recebeu 5 talentos. Ele não tinha motivo para examinar o coração do que recebeu 5 talentos. Então, o que recebeu 5 talentos, ele foi e negociou, mas o que recebeu 1 talento não negociou, fez o que ele queria. Por que o dono me deu 1 talento? É para eu guardar. Ele nem examinou o coração do dono. Se ele tivesse examinado o coração do dono, é só eu fazer o que o dono mandou. Ele falou assim, mas na verdade ele seguiu seu próprio coração. Então, muitas pessoas estão tendo uma vida espiritual errada, por quê? Porque estão vivendo segundo o seu pensamento. Então, quando a gente pensa, esse homem que recebeu 5 talentos, ele é um homem muito abençoado. Hoje também, como nós devemos fazer? Quando o dono deu 5 talentos para um homem, esse homem que recebeu 5 talentos, ele sabia exatamente. Até o dono voltar, ele quer que eu fique negociando. Por isso ele está me dando 5 talentos. Então tem que sobrar bastante dinheiro e eu tenho que devolver para o senhor. Então, um homem que recebeu 5 talentos teve esse coração. E ele sabia exatamente. Eu também, tendo vida espiritual, frequentemente eu acabo descobrindo o coração de Deus. Quando eu não conheço exatamente o coração de Jesus, eu sigo o meu método, eu sigo o meu pensamento, eu vivi conforme eu queria. E assim, eu pensei que eu cumpria bem os mandamentos. Eu pensava que eu tinha sido fiel diante de Deus. Mas, pouco a pouco, conhecendo a minha pessoa, quando eu descobri a minha pessoa, o que eu descobri?
eu descobri que eu sou uma pessoa realmente muito má. Que eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa má. Quando eu me tornei numa pessoa boazinha, certa, foi muito difícil de eu quebrar meu coração. Mas, pelo contrário, quando eu me tornei numa pessoa errada, má, foi muito fácil de eu quebrar o meu coração. Então, por mais que eu seja bom, se eu tiver um coração de que eu sou bom, não tem motivo de eu pesquisar, de eu examinar o meu coração. É como as 5 virgens nécias. Mas esse homem que recebeu 5 talentos não era assim. De coração, ele serviu ao seu dono. E ele queria receber o coração do dono. Ele queria agradar o seu dono. E se ele examinasse um pouco mais profundamente, ele descobriria o coração do dono. Então, aquele homem que recebeu 5 talentos sabia exatamente. O dono me deu 5 talentos. E se eu der tanto talento para ele, o dono vai ficar feliz. Então, ele estava negociando com esse coração. Mas o que recebeu 1 talento, ele não precisava nem examinar o coração do dono, nem o que recebeu 5 talentos, ele estava vivendo conforme o seu próprio pensamento. E ele devolveu para o dono e falou, isso é do dono. Ele falou assim, e o dono falou, se você tivesse pelo menos colocado no banco, a gente receberia pelo menos os juros. E o dono ficou bravo. Aqui tem 3 tipos de pessoas, tá? A Bíblia está falando o que recebeu 5 talentos, o que recebeu 2 talentos e o que recebeu 1 talento. Todos eles, da mesma forma, eles são servos do dono. Mas o que recebeu 1 talento, ele não queria saber o coração do dono, ele estava vivendo conforme a sua vontade. Eu vivi de uma forma bondosa. Eu alegrei ao Senhor. Eu fui fiel. Então, o que recebeu 1 talento tinha esse tipo de coração. Ele não precisava examinar, procurar, saber o coração do dono. Ele estava somente seguindo o seu próprio coração. Ele estava vivendo conforme a sua própria vontade. Quando a gente escuta essa palavra, não tem como não doer o nosso coração. Há muitas pessoas como o homem que recebeu 1 talento. Eu sou servo do dono. Eu servi bem ele. O dono vai ficar feliz comigo. Realmente, sem conhecer o coração do dono, seguindo o seu pensamento, ele pensou que estava seguindo a vontade do dono. Mas o homem que recebeu 5 talentos, como ele pôde receber 5 talentos? Ele não sabia o coração do dono, mas porque ele era servo, ele sempre examinou o coração do dono. Examinando o coração do dono, pouco a pouco, ele pôde descobrir mais o coração do dono. E quanto mais ele sabia o coração do dono, ele não tinha como negar. E assim, continuamente vivendo com o coração do dono, ele pôde descobrir mais o coração do dono, ele pôde se tornar um servo que agradou ao dono. Não é que ele era esforçado ou era bom, mas é porque ele se esforçava para conhecer o coração do dono. E ele viveu uma vida conhecendo o coração do dono. É a mesma história do homem que devia 10.000 talentos ao rei. O dono falou, servo mau, não tinha que fazer como eu fiz, como eu te perdoei a dívida, você não tinha que perdoar a dívida dele. Você, assim como eu usei de misericórdia contigo, você também não tinha que utilizar de misericórdia com o seu conservo?
Porque o rei tinha perdoado ele da dívida de 10.000 talentos. Então, perdoando ele dessa dívida, o rei demonstrou o seu coração para ele. E ele recebendo perdão da dívida de 10.000 talentos, o rei, ele teve aquela despesa de 10.000 talentos. Se ele tivesse conhecido o coração do rei, então ele poderia receber o coração do rei. Ele poderia ter servido ao rei com esse mesmo coração. Mas ele não tinha o coração de respeitar ao rei. Ele não tinha o coração de agradar ao rei. Ele queria viver com o seu próprio coração. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja. Oram, leem a Bíblia, ofertam, também fazem trabalhos voluntários. Mas quando eles comparam o seu coração com o coração do dono, realmente, o meu coração é muito sujo, muito mau. Eu somente penso na minha própria pessoa. Mas o dono, ele me perdoou de toda a dívida. Então, quanto mais ele examinava, quanto mais ele descobriu o coração do dono tinha muita misericórdia e tinha bênção. Mas ele não tinha esse coração, ele somente sabia de si mesmo. Se eu tivesse vivido como dono desde o começo, quantas coisas preciosas eu não teria feito? Porque eu não vivi conforme o coração do dono, aconteceu isso, isso e aquilo. E assim, esse homem poderia ter um novo coração para servir o seu dono. Então, a pessoa que recebeu 2 talentos, quando ele não sabia o que fazer, ele recebeu uma sabedoria. Ele foi ver como estava fazendo o homem que recebeu 5 talentos e ele também fez igualzinho com os seus 2 talentos. Mas, pelo contrário, o homem que recebeu 1 talento, sem pensar, foi lá, guardou 1 talento, enterrou na terra, e quando o dono voltar, é só devolver esse talento igualzinho o dono deixou na minha mão. O que recebeu 1 talento fez assim. Nós também, no começo, nós pensamos que nós fazemos bem. Então, o que recebeu 1 talento, ele fez conforme o seu próprio pensamento e viveu a sua vida dessa forma. Mas, tendo vida espiritual, quão sujo e mau eu sou. Eu descobri isso. Eu descobri quão mau eu sou. Por isso, se eu viver segundo o meu pensamento, eu pude descobrir que eu somente poderia fracassar. E desde então eu decidi meu coração de não viver conforme meu pensamento. Recebendo o precioso coração do dono, eu queria viver conforme o coração do dono, não conforme o meu próprio coração. E eu pude ver que quando eu fiz isso, Deus pôde me conceder sua graça e me conduzir. Estimados amigos, com o nosso próprio coração jamais poderemos ter uma vida bondosa. Então, mesmo que sejam a mesma coisa, mas se eu enxergar com os meus olhos e enxergar com os olhos de Deus é uma coisa completamente diferente. O que eu enxergo com os meus olhos, quando eu vejo, parece bom, mas é errado, é sujo e é mau. Jesus Cristo falou. Então, se os seus olhos te fazem pecar, arranca teus olhos. Se tua mão direita te faz pecar, então arranca essa tua mão. É melhor entrar no céu maneta. Então, os olhos que a gente enxerga, somente é um olho que enxerga maldade, pessimismo. Então, a gente tem que jogar fora esse coração, os olhos, e tem que receber os olhos de Jesus Cristo. Então, se a gente receber o coração de Jesus Cristo, se Jesus Cristo entrar em nós,
Se a gente viver uma vida com o coração de Jesus Cristo, a gente vai poder viver uma vida glorificando a Jesus Cristo e que agrada a Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo falou, crede em mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus ter dado o seu Filho unigênito foi para que a gente ganhasse a vida eterna. Por quê? Pelo nosso próprio método não dá. Pelo nosso jeito não dá. Pelo nosso esforço não dá. Então, Deus, Ele fez a gente perceber que somente dá pelo jeito dele. Estimados irmãos, não acreditem na sua pessoa. O que recebeu 1 talento acreditou na sua pessoa. Então, ele não podia alcançar a vontade de Deus, mas o que recebeu 5 talentos, porque ele era mau e não podia confiar em si mesmo, ele não podia confiar em si mesmo, e ele servia ao Senhor, isso é uma coisa muito preciosa. Então, diariamente, ele recebeu o coração do dono. E ele, assim, pouco a pouco foi reconhecido pelo dono. Então, ele parecia que o dono deu 5 talentos para ele. Mas o que não recebeu 5 talentos, recebeu só 1 talento. O que confiava em si mesmo, pessoal, não acreditem em vocês mesmos. Vivam com o coração de Jesus Cristo. E assim vocês vão poder ganhar uma grande graça e bênção. Nos veremos na próxima vez. Até logo. Obrigado.